Olá, paz do Senhor a todos vocês que me assistem. Hoje nós iremos estudar mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Neste segundo trimestre de 2021, nós estamos estudando as lições bíblicas para os adultos da revista da CPAD, que tem o título para o trimestre, Dons Espirituais e Ministeriais. Nessa ocasião, nós iremos estudar a lição de número 5, que tem o título Dons de Elocução. O que vem a ser a palavra elocução? Um dos significados da palavra elocução, e é o significado que nós iremos estudar ou iremos usar para essa lição, é expressar pensamentos através de palavras. Esse é o significado que nós iremos usar para hoje. O textuário diz assim: porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O textuário está registrado em 1 Coríntios 14, versos 2 e 3. A verdade prática diz assim: os dons de profecia, de variedade de línguas e de interpretação das línguas são para edificar, exortar e consolar a igreja de Cristo. A nossa leitura bíblica em classe está registrada em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 7, 10, 11 e 12, e também capítulo 14, dos versos 26 ao 32. E diz assim a leitura bíblica. Capítulo 12. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Capítulo 14. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajunteis, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. E se alguém falar em língua estranha, faça-se isso por 2 ou quanto muito 3, e por sua vez haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus, e falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas se o outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Nós não iremos comentar a leitura bíblica em classe, porque vez ou outra nós vamos voltar em algum destes versículos. Então vamos partir para a nossa introdução. Bom, na lição de hoje nós vamos estudar os 3 dons classificados como os dons de elocução. Quais são esses dons? Dons de profecia, dom de variedade de línguas e dom de interpretação das línguas. Esses 3 dons, eles têm como propósito a edificação, a exortação e a consolação do corpo de Cristo, da Igreja do Senhor. Quanto ao dom de variedade de línguas, ele tem o propósito da edificação pessoal, espiritual do crente. Quanto ao dom de profecia e de interpretação de línguas, eles têm como propósito a edificação, a consolação e a exortação da igreja, do corpo de Cristo, de um modo geral. Para nós entendermos o motivo pelo qual o apóstolo Paulo vai escrever o capítulo 12, também o capítulo 14, acerca dos dons espirituais, nós precisamos voltar na igreja de Corinto e ver como é que estava sendo o desenvolvimento. A igreja de Corinto estava na sua formação, estava no seu início, era uma igreja ainda muito nova. E como tudo no seu início, no seu começo, pode apresentar problemas, pode apresentar dificuldades, e a igreja de Corinto estava apresentando algumas e não poucas dificuldades. Estava apresentando dificuldades na área moral, quanto ao seu relacionamento interpessoal, e também apresentava algumas dificuldades no entendimento e no desenvolvimento dos dons espirituais. A palavra vai nos dizer, o apóstolo vai nos dizer que aquela igreja apresentava muitos, na verdade não lhe faltava dons, mas eles estavam com alguns problemas quanto ao desenvolvimento dos dons. Isso não é difícil entender,
Porque a igreja de Corinto, como era uma igreja nova, eles ainda não tinham muito conhecimento a respeito das Escrituras quanto ao Velho Testamento. E o Novo Testamento ainda estava em processo de formação. Então, desta forma, nós conseguimos entender por que eles estavam tendo dificuldades, por falta de conhecimento. E o apóstolo Paulo, ele toma conhecimento destes problemas que a igreja estava enfrentando. Então, agora, ele como líder excelente que era e que representa para nós ainda hoje, ele vai tentar resolver esses problemas, sanar esses problemas, essas dificuldades da igreja. Isso para que a igreja pudesse crescer de forma sadia, pudesse florescer, pudesse frutificar para o reino de Deus, para que a obra do Senhor crescesse, para que Cristo, o dono da igreja, fosse glorificado. O apóstolo Paulo, ele vai começar o capítulo 12 e o versículo 1, ele começa falando da seguinte maneira: ora, acerca dos dons espirituais, irmãos, eu não quero que sejais ignorantes. Por que o apóstolo Paulo fala dessa maneira com os crentes? Eu não quero que vocês sejam ignorantes. Porque ele estava dizendo exatamente, olha, eu quero que vocês entendam, eu quero que vocês aprendam. É por isso que eu estou aqui para lhes ensinar. Eu não quero que vocês sejam ignorantes, faltos de conhecimento acerca deste assunto, os dons espirituais. O que estava acontecendo é que os crentes em Corinto, eles estavam colocando hierarquia para os dons, eles estavam classificando uns maiores do que os outros. Ah, esse dom é mais importante, esse dom é mais relevante, então por eu ter esse dom e você não, eu sou mais importante do que você. E essas discórdias estavam acontecendo com relação ao entendimento dos dons. E é por isso que o apóstolo Paulo vai dizer assim, olha, eu não quero que vocês sejam ignorantes, eu quero que vocês tenham conhecimento, para que vocês não errem. Quando nós vamos no profeta Oséias, capítulo 4 e versículo 6, o que nos diz a palavra? O meu povo está sendo destruído porque está lhe faltando conhecimento. E é claro que o apóstolo Paulo sabia disso. Então, por este motivo, ele vai ensinar os crentes, ele vai instruir a igreja de Cristo para que estes não errem por falta de conhecimento. Portanto, tendo conhecimento, eles iriam ter maior chance de acertar. E aqui eu abro um parênteses. Se eu e você desejamos não errar, se eu e você desejamos estar acertando, buscando acertar diante de Deus, se queremos alcançar o céu, precisamos conhecer e conhecer a palavra do Senhor. Portanto, para não errar é necessário conhecer a palavra de Deus. E Paulo, portanto, ele vai iniciar o capítulo 12 ensinando pelo menos duas grandes verdades a respeito deste assunto, os dons espirituais. Ele vai dizer assim logo no início do capítulo. Primeiro ele vai dizer no versículo 4, ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então, em primeiro lugar, ele vai dizer assim, olha, são diversos dons, são vários os dons, mas o Espírito é um só, e o Espírito, ele é ordeiro. O Espírito, ele não causa divisão em si mesmo, ele é um só. Portanto, não há motivo para que haja divisões, discussões entre vocês. O mesmo Espírito é o que confere dons a uns e a outros. Uma segunda verdade que o apóstolo vai dizer está no versículo 11 e no versículo 12. Ele diz assim, um só e o mesmo Espírito opera estas coisas, dividindo a cada homem várias vezes como ele deseja. Versículo 12, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros desse corpo, sendo muitos, são um, assim também é Cristo. O apóstolo está dizendo assim, olha, não tem grau de importância para os dons espirituais, não tem grau de importância para vocês, irmãos, porque assim como o corpo, no corpo há muitos membros e todos estes membros trabalham para um bem comum, assim são os dons, assim são vocês. Assim é a igreja de Cristo e é assim que deve ser. Assim como o corpo, no corpo, um membro não é mais importante do que o outro, mas todos de igual importância, assim vocês devem proceder. E dessa forma, o apóstolo Paulo, ele tem o intuito, então, de instruir a igreja no caminho correto, para que a igreja, ela aprendesse acerca dos dons espirituais, não fosse ignorante. E dessa forma, a igreja, então, fosse edificada, exortada e consolada pelo Espírito Santo, o dono dos dons. Agora nós partimos para o nosso primeiro tópico. O nosso primeiro tópico tem o título O Dom de Profecia. E neste tópico nós iremos ver o que é o dom de profecia, a relevância do dom de profecia e o propósito deste dom.
Em primeiro lugar, nós vamos ver então o que é o dom de profecia. Segundo o escritor Stanley Orton, o dom refere-se a mensagens espontâneas, inspiradas pelo Espírito, em uma língua conhecida para quem fala e também para quem ouve, objetivando edificar, exortar ou consolar o destinatário da mensagem. Então, portanto, este é o significado do dom de profecia. O apóstolo Paulo, ele vai orientar a buscar esse dom. Quando nós vamos no capítulo 14 de 1 Coríntios, no versículo 1, a gente lê assim: segui a caridade, desejais os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Portanto, aqui a relevância deste dom. O apóstolo Paulo, ele é tão relevante que o apóstolo Paulo, ele vai orientar os crentes a buscar o dom de profecia. E por que ele vai orientar o crente a buscar o dom de profecia? Está no versículo 3, que diz: mas o que profetiza, fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Portanto, a profecia ela tem esse intuito: exortar, edificar e consolar a igreja de Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo, ele insiste em se buscar o dom de profecia. Ainda sobre a relevância do dom de profecia, no versículo 29 do capítulo 14, o apóstolo Paulo fala assim: e falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Por que o apóstolo Paulo fala dessa maneira? Para que os outros julguem. Isso porque a profecia ela pode vir de 3 fontes. Ela pode ser de fonte divina, vinda do próprio Deus, por inspiração do Espírito Santo, mas a profecia também pode ser de fonte, pode ter a fonte humana, vir do próprio homem. Por vezes eu me emociono e eu acabo falando alguma coisa como que se fosse uma profecia, mas não foi da minha mente, veio da mente humana, portanto não é uma profecia inspirada pelo Espírito Santo. Mas a profecia também pode vir de uma terceira fonte, e essa é muito perigosa, que é a fonte maligna, vinda do próprio diabo. E então, por isso, o apóstolo Paulo diz para que os crentes, olha, tenham cuidado, observem de onde é a fonte. Vocês estão ouvindo muitas profecias, está tendo muitas profecias, mas vocês precisam tomar cuidado e observar que profecias são essas e qual é a fonte dessas profecias. E como é que os crentes saberiam e como é que os crentes saberão hoje, nos dias atuais, qual é a fonte da profecia? É por aqui. É pela palavra do Senhor. Esse é o nosso crivo, esse é o nosso norte. É por aqui que nós sabemos. A profecia, ela está de acordo com a palavra do Senhor. A profecia futuramente vem a se cumprir. Ok, então era uma profecia, foi uma profecia de fato inspirada pelo Espírito Santo. Agora, uma profecia que não está de acordo com a palavra do Senhor, foge às Sagradas Escrituras, ela pode vir de qualquer uma das outras 2 fontes, humana ou maligna, mas não do próprio Deus. E é por isso, então, que o apóstolo Paulo vai orientá-los a tomar esse devido cuidado quanto à fonte da profecia. Quanto ao propósito da profecia, a gente já vem falando. O propósito é edificar, exortar e também consolar o corpo de Cristo de um modo geral. É importante nós dizermos também que nós, todos os crentes, os salvos em Cristo, a igreja de Cristo, nós não podemos ser guiados por profecia isoladamente. A maior profecia de todas é essa, é a palavra do Senhor. É esse o nosso norte, é por aqui que eu e você devemos ser guiados, direcionados e orientados. A própria palavra do Senhor é também o apóstolo Paulo que vai nos dizer em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, que toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus e ela é apta para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. Portanto, esta é a maior profecia de todas. E é com essa profecia que nós devemos nos agarrar e devemos ser guiados. O nosso segundo tópico tem como título Variedade de Línguas. E dentro deste tópico nós vamos ver o que é o dom de variedade de línguas, qual a finalidade deste dom e também a atualidade deste dom. Em primeiro lugar, o que é o dom de variedade de línguas? De acordo com o teólogo Thomas Hoven, o dom de línguas é a habilidade de falar uma língua que o próprio falante não entende, a fim de louvor, oração ou transmissão de uma mensagem divina. Bom, então este é o significado. E qual
é a finalidade do dom de variedade de línguas? O dom de variedade de línguas tem por finalidade edificação pessoal e espiritual do crente. À medida que o crente vai falando em línguas, o Espírito Santo vem sobre ele, o renova e o toca diretamente. É isso que nós vemos o apóstolo Paulo registrando no capítulo 14 de 1 Coríntios, os versículos 2 e 4, que diz assim: porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, mas a Deus, porque nenhum homem o entende, sendo que em espírito ele fala de mistérios. O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo. Então, o dom de variedade de línguas é para a edificação própria do crente. Bom, quanto à atualidade do dom de falar em línguas ou do dom de variedade de línguas, este dom não cessou. O Espírito Santo, ele continua a batizar os crentes com o Espírito Santo e com fogo. E isso começou lá em Atos dos Apóstolos, quando da descida do Espírito Santo, que foram vistas línguas repartidas como que de fogo sobre aqueles crentes, e todos começaram a falar em outras línguas. Muito provável, essas outras línguas eram línguas estrangeiras. Isso porque os outros povos os ouviam falar na sua língua materna, na sua própria língua. Mas essas outras línguas, e talvez línguas estrangeiras, eram línguas espirituais com certeza. Isso porque aqueles crentes que falavam nessas outras línguas, eles nunca haviam sido instruídos ou ensinados naquela língua em que falavam. Portanto, eram línguas espirituais, eram línguas repartidas pelo Espírito Santo de Deus. A essência destas línguas de Atos dos Apóstolos é a mesma essência do dom de variedade de línguas que o apóstolo Paulo vai falar para nós em 1 Coríntios capítulo 12 e capítulo 14. A essência é a mesma, é o Espírito Santo. Portanto, hoje, o Espírito Santo pode batizar o crente com o Espírito Santo, pode colocar na boca do crente o dom de variedade de línguas, e ele também pode usar o crente falando numa língua estrangeira, de modo que esse crente nunca foi instruído ou nunca aprendeu essa língua, se ele tiver um propósito de falar com alguém na sua língua materna. Portanto, a essência é a mesma, é o Espírito Santo. E este dom, ele só vai cessar quando vier aquele que é perfeito. Só vai cessar no dia em que Cristo vier buscar a sua igreja, e é isso que o apóstolo Paulo vai nos dizer em 1 Coríntios capítulo 13 e o versículo 8. Vamos então para o nosso terceiro e o último tópico da lição de hoje, a interpretação de línguas. E neste tópico nós iremos estudar a definição do dom e vamos ver se há diferença entre o dom de interpretação de línguas e o dom de profecia. A definição do dom. Segundo Thomas Hover, a definição do dom de interpretação de línguas é a habilidade de interpretar no próprio vernáculo aquilo que foi pronunciado em línguas. Quando nós vamos no capítulo 14 de 1 Coríntios, versículos 27 e 28, a gente lê assim: se algum homem falar em língua desconhecida, que seja por 2, no máximo em 3, e em seu turno, e que alguém interprete. Mas se não houver intérprete, permaneça em silêncio na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Por que o apóstolo Paulo fala dessa maneira? Ele estava então proibindo os crentes a falar em línguas? Não. Ele estava apenas colocando ordem no que estava acontecendo. Os crentes em Corinto, eles tinham o dom de falar em língua, eles tinham o dom de variedade de língua, o dom de profecia, mas eles estavam fazendo uma confusão. Um falava ao mesmo tempo que o outro, e um falava e o outro profetizava, e o outro falava em língua, de modo que ninguém ouvia ninguém. Então, dessa forma, o dom não estava cumprindo o seu propósito, que é a edificação, a exortação ou a consolação da igreja. Se ninguém ouvia ninguém, a igreja então não estava sendo edificada, consolada ou exortada. Então, o apóstolo Paulo vai falar dessa maneira, a fim de que haja, então, uma ordem naquilo que estava acontecendo, uma ordem no culto, não é? Que um fale de cada vez, que um espere a vez, que um fale após o outro, e dessa forma a igreja, então, seria edificada, consolada e exortada, conforme o Espírito Santo desejava que acontecesse. Tanto é que o apóstolo não vai proibir o falar em línguas, que ele vai falar no versículo 29 dessa forma:
Aliás, no versículo 39. Portanto, irmãos, desejai ardentemente profetizar e não proibais falar em línguas. Então, o apóstolo ele não estava proibindo a ninguém falar em línguas, ele estava apenas falando que era para ter ordem. E ele termina esse capítulo falando sobre ordem. Ele fala assim, capítulo 14, versículo 40. Todas as coisas sejam feitas decentemente e com ordem. Então, o que o apóstolo estava dizendo era que tenha ordem. É para desenvolver o dom é para crescimento, mas tem que ter ordem, tem que ser usado com sabedoria. Agora, então, nós vamos falar se há diferença entre o dom de interpretação e o dom de profecia. Bom, nós já falamos sobre um e já falamos sobre o outro, e é claro que nós vimos que há sim diferença entre estes dons. Para o dom de interpretação, é necessário que outra pessoa, também capacitada pelo Espírito, participe. E este seria alguém que tem o dom de variedade de línguas. Então, enquanto alguém fala em línguas, vem o outro e interpreta. Já no dom de profecia, não é necessário mais uma pessoa. Aquele que profetiza, ele vai profetizar numa língua entendível tanto para ele quanto para o corpo da igreja. Então, essa é a diferença entre estes dons. Bom, então agora nós partimos para a nossa conclusão. E a conclusão diz assim: Deus continua abençoando os crentes com os dons espirituais. Portanto, não podemos desprezar o dom de profecia, o de falar em línguas estranhas e o de interpretá-las. Porém, façamos tudo conforme a Bíblia, com sabedoria, decência e com ordem. E agindo dessa forma, Deus usará os seus filhos para que sejam portadores das manifestações gloriosas dos céus. E assim nós chegamos ao final de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Quero te convidar a se inscrever no canal. O canal da nossa igreja tem o intuito de levar a palavra de Deus, abençoar a sua vida. Se você tiver algum comentário, sugestão, fique à vontade, poste nos comentários. E até uma próxima. Fiquem todos na paz do Senhor.